Graça e paz, irmãos, amém? Chegamos no momento deste nosso culto em que a gente vai olhar para a palavra do Senhor, momento de nós apreendermos aquilo que Ele deseja ver conosco, aquilo que Ele deseja nos ensinar, aquilo que Ele deseja nos recapitular nessa noite das coisas que eventualmente, possivelmente muitas vezes a gente já até tenha ouvido, tenha aprendido, mas tantas vezes a gente acaba passando de dia em dia e vai ficando um pouco para lá. Nós continuamos aqui hoje a série que nós temos tido aqui na igreja, série de Tiago. Então convido a você que abra a sua Bíblia comigo lá na carta de Tiago, capítulo 3. Hoje nós começamos aqui. Carta de Tiago, próximo ali o finzinho da Bíblia, capítulo 3, que vai falar sobre a importância de controlar a língua, a importância do nosso falar, a importância da língua, que é algo que certamente o Senhor tem a nos falar aqui nessa noite. Amém? Convido você então a acompanhar na sua Bíblia. Vou ler aqui Tiago capítulo 3 a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 12, olhar esses versículos aqui. Acompanhe na sua Bíblia. Eu leio aqui na NVT, que diz assim: a importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos então perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz com que um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Ela é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Ore comigo mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui agora na Tua presença e ajude, Senhor Deus, a gente a ter um coração quebrantado e humilde, que possa ouvir a Tua voz, que possa se ver aqui na palavra lida, aplicada, Pai, que possa se procurar naquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós hoje à noite. Abençoe a minha vida, que assim como essa palavra já tem falado a mim ao longo da semana, que ela continue a me construir, que eu nada venha atrapalhar no processo aqui, Pai, e o Teu Espírito venha usar cada minuto aqui deste tempo que é Teu, para com todos nós. Nós assim oramos, nós assim te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a carta de Tiago, a gente já tem visto aqui, olhado para ela nos últimos domingos aí. Já olhamos o capítulo 1 e capítulo 2. E é interessante a gente observar, porque isso também refere-se, tem a ver com o nosso assunto de hoje. Ela é uma carta pastoral, é uma carta bem pastoral. É aquela carta que tem a ver com o dia a dia de vida. É aquela carta, como a gente pudesse entender assim, é um pastor que se dedica a escrever para ovelhas, para suas ovelhas. É um pastor que se ocupa em pensar assim, eu preciso ajudar esse pessoal.
eu preciso ensiná-los a viver uma vida digna, uma vida que agrade ao Senhor. Eu preciso dar dicas importantes, eu preciso exortá-los para as melhores práticas que eles precisam viver em vida. E nós vemos isso no tempo todo na carta de Tiago. Ela trata e aborda muitas questões que nós podemos aqui isolar e até entender como questões exteriores, mas não se trata puramente, por se dizer, de algo exterior, mas são coisas que refletem no exterior porque nascem do interior. E a preocupação pastoral que a gente vê numa carta como essa de Tiago é a preocupação de entender como que está o interior desses crentes, que os leva a produzir as suas ações, que os leva a produzir as vidas que eles têm realizado, que eles têm experimentado por meio da vida que Deus tem dado a eles. Então nós já vimos aí, o Márcio pregou nos últimos dias sobre fé e perseverança, sobre prática, sobre acepção de pessoas, sobre fé e obras. A gente ficou pelo menos uns 2 domingos falando sobre isso, e vocês vão perceber que hoje a gente vai ter aqui uma abordagem falando sobre essa questão da língua em si, mas esse conteúdo da carta de Tiago, ele continua. E é sempre nessa pegada de, olha, vamos prestar atenção, como que está a vida de vocês, o que sai dessa vida, o que Deus realmente espera, o que eventualmente acontece por meio da vida de vocês, e a gente precisa mudar. E a gente precisa corrigir. Existem coisas no nosso percurso aqui que precisam ser diferentes, que precisam ser trabalhados para que a gente viva uma vida do jeito que honre ao Senhor, como nós cantamos aqui, né? Que agrade a Deus e que alcance aquilo que Ele espera para as nossas vidas. E hoje nós chegamos aqui então a esse assunto, que não é a primeira vez que Tiago, na verdade, fala aqui na carta dele. Não é? Por exemplo, em Tiago 1,19, há uma primeira menção ali de Tiago, de uma forma muito sucinta, dizendo assim: pessoal, sejam tardios no falar. Não é? Porque isso tem um pouco a ver com aquele ditado que a gente ouve, conversa, troca entre a gente, que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, certo? Então a gente já viu lá atrás, por exemplo, o Tiago com esse tipo de expressão. Nós vemos no outro versículo do mesmo capítulo 26, ele dizendo: olha, refreiem a sua língua para que vocês de fato atestem que vocês têm vivido, vocês têm experimentado uma religião pura, uma religião verdadeira, uma religião que não tem a ver com o exterior em si, mas o refreio da língua de vocês demonstre que há temor, que há zelo pelo Senhor na vida de vocês. E hoje nós vemos aqui no capítulo 3 um aprofundamento dessa questão. Na verdade, nós não vamos terminar esse conteúdo aqui, porque depois na sequência ele vai continuar a partir do 13, falando sobre o desenvolvimento disso, por meio da sabedoria que vem de Deus. Mas hoje o nosso conteúdo aqui é praticamente olhar para a importância de controlar a língua, não é? A importância de a gente ter a nossa língua consagrada, a nossa língua dedicada a ser aquilo que Deus espera e anseia da gente. E algo que eu gostaria de dizer aqui e trazer, umas 2 ênfases que eu acho importantes para nós aqui, a gente entender que não se trata apenas sobre a fofoca. Porque às vezes quando a gente lê sobre esses versículos aqui, dá aquela clara impressão de que a gente está falando de fofoca, porque a fofoca é a pura expressão de tudo isso aqui que a gente leu, sim, mas não está falando sobre a fofoca. E é importante a gente pensar sobre isso e ao mesmo tempo se atentar ao fato de que tem a ver com tudo o que a nossa boca fala, não é? É importante a gente prestar atenção nisso, porque se eu fizesse uma entrevista aqui com cada um de vocês e perguntasse assim: você é fofoqueiro? Com certeza você iria me dizer assim: não sou. Eu tenho certeza que do maior ao menor, do mais novo ao de mais idade avançada, todo mundo iria dizer: eu fofoqueiro? Não, de forma alguma. Tem certeza? Você não, nenhuma. Mas se eu perguntasse: você conhece um fofoqueiro? Sim, conheço. Posso lembrar de alguns, não é? Então, às vezes a gente canaliza um assunto muito para uma esfera e a gente se desatenta de outros aspectos que são importantes para a gente e que o Senhor quer recapitular para nós. Uma outra ênfase: não é para os outros, mas é para todos. Um versículo que a gente vai prestar atenção aqui diz que ninguém consegue domar a língua. E eu quero que você preste atenção e guarde para você que você está incluso nesse ninguém.
Eu estou incluso, você está incluso. Se não for o Senhor na nossa vida, a língua será um grande problema para nós, porque nem eu nem você conseguimos domar a nossa língua. Você está me entendendo? Está conseguindo entender o quanto isso é sério? Porque às vezes a gente lê esse texto e fala assim, uau, um texto para os fofoqueiros. Ah, mas eu não sou fofoqueiro. E aí a gente lembra daquele lá que a gente, sobre o nosso, tantas vezes a gente traça um perfil e a gente fala, aquele lá tem tudo a ver com ele. É como se a gente estivesse aqui pensando, lembrando dele, e isso em nada repercutisse para a gente, não é? Mas é importante a gente ter esses pontos de vista. Olha, é para mim, porque eu estou incluso nesse ninguém que consegue controlar e domar a sua língua. Eu e você, nós estamos envolvidos aí. E isso se refere a tudo o que eu digo. Né? Pensando, refletindo sobre esse texto essa semana, eu lembrei de outras coisas, como por exemplo a murmuração. Não é? Vem cá, isso também não tem a ver com murmuração? Quantas vezes a gente pensa muito no aspecto destrutivo da fofoca, e isso tem a ver sim, com certeza, mas a murmuração que tem a ver com a ingratidão, que tem a ver com a insatisfação, que tem a ver com só o lado negativo das coisas, que tem a ver com esse meu lado reclamador, vamos dizer, esse meu lado reclamão da vida, em que não olha para Deus, em que não se atenta para aquilo que Deus já tem feito, para aquilo que Deus tem construído e elaborado na minha vida. Não é? É importante a gente pensar que o povo de Israel, ele viveu grandes bênçãos poderosas, saindo da escravidão, indo para o deserto, Deus mandando uma nuvem sobre eles durante o dia, Deus estabelecendo uma coluna de fogo para trazer calor para eles em meio ao deserto, dando água para eles, dando carne quando eles queriam carnes, mas tudo que aqueles caras que são totalmente iguais a eu e você sem Deus faziam o tempo todo, em tantas vezes era murmuração, reclamação, não é? Tem a ver com a maledicência, com o maldizer, dizer aquilo que não edifica, aquilo que divide, aquilo que não promove o reino de Deus. E nós devemos nos atentar, porque o tempo todo da nossa vida nós estamos interagindo com pessoas, nós estamos comunicando com pessoas, e a grande questão disso tudo é o quanto eu tenho sido de fato comprometido em dizer aquilo que Deus realmente espera de mim, não é? Então nós devemos trazer isso para esse ponto de vista individual e particular de que, olha, esse texto é para mim. Eu sou alguém que eu preciso aprender a lidar com a minha língua. E você também. O Senhor espera isso. Nós cantamos aqui hoje, cada vez que eu abrir a minha boca, em outras palavras nós estamos dizendo, que seja o Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero te honrar. E tudo isso aponta para o quê? Para uma vida que represente Jesus, não é? E nós vamos olhar isso com mais atenção aí adiante, ok? Dimensão da questão. Logo no primeiro versículo nós vemos aqui, meus irmãos, não sejam como muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. E aqui, o que ele está abordando aqui, tem a ver com essa importância do como nós devemos ser comprometidos entre o que a gente fala e o que a gente vive em vida. Ao passo que nós nos dispomos a servir a Deus, a ser servos, a ser dispenseiros de Deus, como a Bíblia nos chama, e viver o cristianismo, nós devemos sim professar o cristianismo, levar a palavra, nós devemos ensinar, mas isso recai sobre nós uma grande responsabilidade, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo, que eu estou afirmando, que eu estou comunicando isso, o quanto de fato a minha vida ela está vinculada, ela está ligada a isso que eu tenho dito. Isso aqui não é um convite a gente a se calar, mas é um convite à nossa reflexão do quanto é o nosso comprometimento a respeito do que a gente fala e do quanto a gente de fato vive, porque nós aprendemos o Senhor e tantas vezes a nossa fala ela é bonita, ela é polida, mas em tantas vezes, e a gente vai olhar isso adiante no final do trecho, a nossa fala ela desconversa totalmente de tudo isso que em outros momentos nós dizemos, não é? Então ele chama a atenção para isso, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Aqui ele está querendo dizer o quanto a língua ela tem essa importância, aquilo que eu falo tem essa importância e que em tantas vezes a gente não se atenta com relação a isso. Porque quantos problemas o ser humano em si, dele mesmo, ele experimenta em vida?
quantas são as questões, quantos são os problemas, quantos são os desafios, quantas são as dificuldades para a gente viver o puro cristianismo. E aqui ele está dizendo assim, meu amigo, se você comprometido for com Deus o suficiente para ter a sua língua controlada, olha, esse é o maior desafio. Ele está falando assim, se você romper com isso, se você superar essas dificuldades de controlar a sua língua, toda a sua vida, isso indica que você superou das mais difíceis, a mais difícil das atribuições da vida cristã. E ele dá essa dimensão do problema para que o leitor da carta, né, o espectador, a plateia, nós aqui hoje, a gente se atente do quanto isso é importante, do quanto isso tem que estar claro para nós, não é? É curioso como ele fala, nós seríamos perfeitos. Ele dá a dimensão do quanto isso é sério. E em seguida ele parte para alguns exemplos que vai dar a proporção disso que nós temos que olhar aqui hoje. Versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. O cavalo, nesse tempo aqui em que não haviam carros, não haviam motos, não haviam Ferraris, o cavalo era o grande exemplo dele em termos de força, em termos de condução, em termos de máquina animal, natural que seja, mas era o grande exemplo dele que vinha para que ele colocasse. Ele coloca assim, se eu coloco um freio que é pequeno na boca desse cavalo, eu posso controlar tudo ele. Ele diz assim, observem também um pequeno leme que tem no navio, que tem numa embarcação, que faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno na dimensão do corpo humano, mas que profere discursos grandiosos. Ele está fazendo uma relação aqui de proporção inversamente proporcional, querendo dizer assim, a língua, muitas vezes a gente acha que é só uma parte do corpo, ela é só algo que tem uma expressão na parte da nossa vida, mas ele está querendo, como se ele trouxesse um holofote e falasse assim, meu amigo, presta atenção no que você fala. Se atenta para aquilo que faz parte da sua vida. Se atenta para aquilo que você diz, para aquilo que a sua língua, para as palavras que elas dizem, para as palavras que elas afirmam. Porque assim como um cavalo que é governado por um freio pequeno e um leme pequeno governa toda uma embarcação, assim também a língua ela compromete o todo. Não é? Ele dá essa dimensão, esse exemplo sobre a proporção do que a língua é para o corpo humano. Ele, prosseguindo, ele fala do potencial que a língua tem, um potencial de destruição. Nós vamos ler aí a partir do versículo 5 novamente, que diz assim, assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Não é? E nós vemos aí ele dizendo o potencial de destruição que esse pequeno, que a gente viu no exemplo anterior, essa pequena parte do corpo, ela tem em termos de ser potencialmente destrutiva. À medida que ela é incontrolável, à medida que ela é perversa, à medida que ela é venenosa. Essa ideia de venenosa, de mortífera, está querendo aqui trazer uma ideia para a gente poderia pensar aqui, assim como uma serpente, ela abocanha e ela injeta veneno, assim a língua tantas vezes ela é venenosa, ela é perigosa, ela tem esse papel complicado e que nós devemos nos atentar, nós devemos nos olhar e prestar atenção nesse exemplo que ele coloca aqui, né? Uma fagulha que incendeia todo um bosque, ele chama essa atenção aqui, e ele prossegue lá, e ele traz aqui algo que é bem interessante para a gente se atentar, trazendo uma ideia de contraposição para, por meio dos extremos, chamar a atenção, não é? Ele diz assim, lá no versículo na sequência, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está correto. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada.
E ele traz essa contraposição dizendo assim, como alguém que louva ao Senhor, alguém que fala do reino de Deus, alguém que busca discursar a respeito daquilo que crê, a respeito daquilo que busca, a respeito daquilo que acredita e que aprende na Bíblia, e que ouve na igreja, que ouve nos encontros com a comunidade da igreja em si. A mesma boca que profere, que discursa, que fala sobre isso, em outro momento ela está no momento que ela está amaldiçoando, que ela está falando algo que é totalmente contraditório a isso. Algo que é totalmente avesso àquilo que ela em outros momentos diz. Como pode acontecer isso? Em algum momento ela proferir palavras de bênção, palavras que edificam, que constroem, que somam, mas no outro momento ela está assumindo uma postura de falar palavras duras, difíceis, que amaldiçoam, que dividem, que causam divisão, que apartam, que dilaceram pessoas. Não é? Como pode uma água doce, de uma mesma fonte haver água doce e água amarga? E aqui ele traz essa ilustração pautado nesse conceito de que era muito claro para aquele público ali. Né? Na Palestina, uma região seca, uma região árida ali, eles entendiam muito bem o valor de você encontrar uma fonte de uma água boa, potável, boa para consumo, e quando você achava uma outra fonte que não era própria para você fazer um bom uso dela, um uso adequado que a gente precisa. E ele chama a atenção disso, como pode da mesma fonte sair a água boa, a água doce, a água potável, e da mesma fonte depois você ter água amarga, água ruim, imprópria para o uso. E aí a gente tem algumas árvores e frutas que não tem muito a ver com o nosso contexto, mas é como se ele dissesse assim, como pode uma laranjeira, você vai lá e tem uma penca de bananas lá, não é? Como pode de uma videira você poder encontrar figos, como pode você ir num pé de uva achando que vai encontrar uvas e você acha morangos lá. Ele está querendo fazer essa contraposição entre o que não tem, uma coisa inversamente, não é? Algo que se espera, algo que tem a ver com algo de uma expectativa em si, algo que você, num dado momento você tem uma direção e no outro momento você tem um outro rumo, não é? E ele traz isso aí, querendo chamar a atenção para esse público, querendo dizer da importância de se observar o interior. E essa é uma importância que eu e você nós devemos nos atentar também. Porque a língua ela não fala de si mesma. A língua ela faz a função de verbalizar as palavras. A língua ela constrói os discursos, ela é o recurso que fisicamente elabora para que isso aconteça. Mas o que a língua fala provém do quê? Provém do interior. Provém do meu coração. Provém daquilo que está em pauta, que está em curso no meu coração. E essa é um outro tema que ele trata, que ele aborda a respeito aqui, dizendo da língua. Não é? Porque tem a ver com aquilo que eu discurso, com aquilo que eu falo? Sim, tem muito a ver com isso sim. Mas muito mais que isso, essa língua, na verdade, ela vai dar curso, ela vai botar para fora daquilo que está aqui dentro. Não é? Jesus disse aos discípulos, né, que o que contamina o homem, lá em Mateus 15:18, mas é o que sai do coração do homem que é o que contamina ele. Ou seja, se não houver dentro de mim um interior quebrantado, um interior colocado nas mãos do Senhor, um interior rendido nas mãos do Senhor, de mim mesmo, eu e você, se faltar o Senhor, a gente não vai produzir coisas boas. A gente não vai produzir falas boas. A gente não vai ter nas nossas palavras, na nossa boca, aquilo que vai construir, aquilo que vai edificar e aquilo que vai, de fato, honrar e fazer a vontade de Deus. E isso é algo do qual nós devemos nos atentar, meus irmãos. Porque às vezes a gente está em meio à comunidade e a gente meio que absorve o hábito de falar coisas boas. A gente meio que entra numa de papagaio, repete muita coisa interessante, não é? Mas o que adianta que num dado momento eu estar falando a coisa mais edificante do mundo que de repente eu ouvi num vídeo, num áudio, num YouTube, num pregador? Um colega do meu trabalho, por exemplo, ouviu uma coisa notável, nobre, bíblica, verdadeira, que constrói, que quebranta, mas num dado momento ele me ouvir e eu ter aqui águas amargas para ele. O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Como isso estará diante do Senhor? Como isso estará sendo aceito, sendo visto da parte do Senhor?
nós devemos nos atentar sobre o nosso interior, sobre as nossas palavras, sobre a nossa língua, sabe por quê? Para que a gente não seja hipócritas. A hipocrisia era algo que Jesus ele abordava muito com os fariseus. E é algo do qual nós devemos prestar atenção também. Porque não era um capricho exclusivo dos fariseus. Porque sabe um dos grandes traços e características dos fariseus? Eles tinham uma fala condizente com a lei, com aquilo que eles estudavam, com aquilo que eles se dedicavam ao estudo da lei, da Torá e por aí vai. Mas o interior deles, ao mesmo tempo que em dado momento estava refletindo e querendo se propor a falar das águas doces, das águas potáveis, em outros momentos estavam produzindo coisas totalmente diferentes daquilo que era o reino de Deus. E Jesus chamava isso hipocrisia. E eu e você, nós que devemos refletir sobre a nossa fala, nós que devemos prestar atenção nela, nós devemos nos atentar a isso, pensando, que tipo de fonte eu sou? Eu sou uma fonte de águas puras, verdadeiras, de águas doces, de palavras que constroem, de palavras que apontam e que são genuínas e que têm águas doces o tempo todo? Ou será que muitas vezes a hipocrisia é algo que é algo que o Senhor visita e enxerga na minha vida também? É duro a gente pensar nisso, mas não dá para a gente fugir disso olhando para esse texto. É muito cômodo eu eleger um dado perfil e achar que esse texto ele é para uma dada pessoa, para uma dada circunstância, para uma dada situação, que é totalmente errônea e pecaminosa e abominável perante o Senhor também. Nós não devemos desatentar nisso, mas o grande problema é que às vezes a gente meio que joga, nivela por baixo e aí para meio que uma certa forma da gente querer ficar bem na foto, sabe? A gente tem que olhar para esse texto e pensar assim, até que ponto cada mínima palavra dos meus dias elas têm de fato sido fontes de águas puras, fonte de águas daquilo que constrói, daquilo que tem a ver com o reino de Deus. É algo do qual eu e você, nós não podemos fugir disso olhando para esse texto aqui hoje. Porque isso me impactou muito quando eu li, quando eu reli, quando eu prestei atenção nele, dizendo, olha, ninguém consegue domar a língua. E graças a Deus que nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que está aqui fazendo uma obra poderosa, mas nós devemos ser totalmente passivos dessa obra e obedecê-lo. E a gente deve se ver no exercício de se confrontar a respeito do que a gente fala, a respeito do que a gente discursa, a respeito do que faz parte da nossa vida, para que a gente de fato possa representar o Senhor quando a gente abrir a nossa boca. Para que a gente de fato, a nossa fala, o nosso discurso, aquilo que produz, aquilo que emana da gente venha ser algo de fato bom, porque de fato o meu interior está rendido, está buscando, está se quebrantando, está clamando e gritando para o Senhor, olha para mim, Senhor, porque eu quero te representar. Eu não quero que haja hipocrisia em mim, mas eu quero que o Senhor me mostre as imperfeições que há em mim, porque eu preciso ter a minha vida totalmente governada pelo Senhor. E vem cá, se a língua é das áreas a mais crítica, Senhor, me ajude nisso. Porque eu quero ser uma fonte das quais as pessoas enxerguem o Senhor por todos os meus dias. Nós devemos pensar e observar sobre a língua, sobre o que ela diz e sobre o que ela produz. Sabe por quê? Porque a língua, ela indica a fonte que está dentro de nós. A língua, aquilo que eu digo na soma dos meus dias, aquilo que eu falo em meio aos mais íntimos, aos mais próximos, aquilo que eu falo no contexto do meu lar, aquilo que eu falo no contexto do meu trabalho, em meio aos meus amigos, aquilo vai dizer o que de fato está dentro do meu coração, que é o que Deus está vendo. Porque às vezes não adianta você ter um bom discurso, uma boa fala para boa parte das pessoas, mas Deus sabe o que está lá dentro. E Deus, se são com duas pessoas às vezes que você perde a linha e fala demais o que não devia falar, saiba você que Deus está lá assistindo tudo isso, está extremamente desagradado com isso, que não deve acontecer na sua vida.
porque Ele quer que a tua vida esteja totalmente passiva nas mãos do Espírito Santo, no sentido de ser reconstruído, no sentido de ser edificado, para que a tua língua, para que a tua fala, para que a tua boca de fato produza aquilo que tem a ver com o Senhor. A língua, ela é uma indicadora daquilo que está dentro de nós, e algo que nós devemos nos atentar e observar e colocar em crivo mesmo. Aquilo que eu falo, as músicas que eu escolho cantar, as piadas que eu conto, as brincadeiras que eu faço. Perceba que a gente não está falando de viver uma vida pacata, no sentido de ser reservada. É muito próprio do nosso povo brasileiro, ele tem um senso de humor muito vivo, né? A brincadeira, aquela coisa que aproxima a gente, que facilita, que quebra gelo, isso é muito real na vida da gente. Isso faz parte da gente, isso é algo de bom que existe na nossa vida. Mas as brincadeiras que a gente faz, de fato, são algo do qual, se Jesus estivesse do nosso lado, Ele daria risada, uma risada boa daquilo que eu acabei de dizer? Ou será que, de uma certa forma, o Jesus que lá no Evangelho, colocou em questão, às vezes, o simples fato da gente atribuir alguns adjetivos a pessoas como dos mais sérios erros com relação à fala? Será que Jesus olharia para isso e falasse assim: peraí, essa brincadeira, cara, essa fala, será que não faltou um controle da língua aí? Porque não adianta a gente assumir uma postura de ter falas lindas aqui, e Deus está ouvindo o tempo todo. Primeiro, Ele está ouvindo o tempo todo o que a gente está dizendo em todos os contextos. E segundo, que Ele está na observância do que está no nosso coração em todo momento também. E a grande questão é, essa língua que faz parte do meu corpo, ela é de fato algo que vive para a glória de Deus? Eu não estou aqui me referindo a quando nós estamos na igreja, quando estamos trocando ideias, quando a gente está conversando sobre um estudo bíblico. Eu estou querendo dizer nas brincadeiras, no dia a dia mesmo. Naquilo que eu converso com os meus amigos, com as pessoas que estão próximas de mim, aquilo que faz parte das minhas interações. Será que tudo isso é algo do qual, à luz desse texto, à luz desse entendimento aqui, é algo que realmente tem, de fato, sido algo que edifica, porque tem havido em mim um poder e um mover do Espírito Santo no sentido de mudar a minha fala? Ou será que eu só tenho replicado aquilo que humanamente todas as pessoas sem Deus também replicam? Que é uma natureza que produz aquilo que é veneno, aquilo que é mortífero, aquilo que é perverso, aquilo que é incontrolável no sentido de sair para fora e de destruir, no sentido de produzir aquilo que não é bom. A língua, ela é uma grande indicadora, no fundo, no rol de tudo aquilo que eu digo, do que você diz. As nossas línguas, a nossa língua, ela é uma grande indicadora da piedade e santidade que há dentro de nós, governando a nossa vida, ou da carnalidade que está imperando na sua vida. É bem sério assim. Eu não estou falando aqui se de repente você tem momentos da sua semana em que as suas falas poderiam ser de certa forma, vamos dizer assim, por pessoas aprovadas. Eu estou querendo dizer, no rol de tudo aquilo que você fala e o crivo que Deus dá sobre isso. O composto da tua fala, ele vai dizer se você de fato, a tua fala é uma fala de piedade, de santidade, ou se de fato de uma carnalidade. E é tão crítico, é tão delicado isso, porque às vezes a gente pode dizer das coisas as mais belas, lindas, maravilhosas possíveis, mas a gente pode dizer elas por uma questão carnal, sabia? Colar bem na foto com os irmãos da igreja, por exemplo. Olha como isso é crítico, olha como isso é perigoso. Chega e cita um versículo, cita e fala uma palavra, mas não adianta nada. Fez isso por uma mera intenção interior de querer se aparecer, de querer brilhar mais do que Jesus. Falou assim, agora é minha vez, eu vou falar algo aqui. E Deus está assistindo tudo, cada minúcia do que eu e você, do que falamos, cada minúcia do que está no meu e no seu coração. E esse texto, ele é curto, ele é objetivo,
mas ele é bem direto com relação a nós. É como se Tiago então estivesse aqui com a gente falando assim, gente, vamos prestar atenção no que a gente está falando, porque possivelmente haverão casos e casos em que a gente vai olhar e vai falar assim, Deus me ajuda, porque eu preciso que haja um controle nessa minha língua, eu preciso obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo. Eu preciso dessa ação do Espírito sobre mim, de mostrar aquilo que deve estar fluindo por meio da minha fala, por meio dos meus discursos, aquilo que vem do meu coração. Tá? Qual o grande crivo que Jesus teria a respeito do que nós falamos no nosso dia a dia? Jesus tem visto do nosso interior uma fala que realmente nos contamina, porque de uma certa forma a gente está aqui, a gente está numa experiência de ser cristão e de estar na igreja, mas de uma certa forma o Espírito está no cantinho da nossa vida e a minha carnalidade que está botando palavras e palavras para fora? Ou será que de fato tem havido na minha palavra, no meu interior, um olhar de entender que assim, eu tenho dificuldade de governar minha língua. Senhor, por favor, me ajuda para que isso venha a ser algo que, movido pelo Espírito Santo em mim, venha a ser refeito, para que a minha fala seja uma fala boa, para que as minhas brincadeiras sejam brincadeiras boas, que aproximem, que não causem estranheza, que não causem bullying, que não causem a diminuição de ninguém. Para que a minha fala ela realmente aproxime as pessoas, para que as minhas falas elas sejam pontes, não é? Que Jesus de fato diria sobre aquilo que tem havido na minha vida e na sua vida a respeito das coisas que nós dizemos. E essa consciência, essa autocrítica, ela é essencial para mim e para a sua vida, sabe por quê? Por causa disso que nós lemos aqui hoje, de que todo homem de si mesmo, sem Deus, ele vai ter problema com a língua dele. E nós queremos ou não queremos obedecer a Deus? Nós queremos ou não queremos ter palavras que o tempo todo apenas construam, apenas tenham a ver com o reino de Deus? Como que nós queremos ser enxergados por Deus, tá? Por Deus. Deus olhar para a gente e falar assim, fonte boa porque Ele sabe do quanto Ele precisa da ação minha ali por meio do Espírito para levá-lo até a melhor fala possível o tempo todo. Porque é isso que de fato vai nos construir, vai trazer a vontade de Deus para a nossa vida. E nós devemos nos conscientizar disso e buscar por isso nas nossas vidas. Existem contextos e contextos na nossa vida que a gente sabe, quando a gente está ligado para valer com o Espírito Santo, a gente fala uma coisa e a gente, eu não devia ter falado isso, né? Senhor, e a consequência imediata de um cristão que está buscando isso é quando ele fala assim, Pai, me perdoa porque eu pisei na bola, porque eu falei o que não devia. Em outras palavras, à luz desse texto, como se ele dissesse assim, nessa oração, Senhor, me desculpe porque eu fiz aquela brincadeira que... Não, aquela não. Aquela ali, sabe, não foi boa. Porque por mais que 5, 10 pessoas acharam aquela brincadeira legal, uma pessoa não achou. Né? Fui ríspido demais ali, Senhor. Peguei pesado ali. Às vezes apliquei um peso 10 para aquela pessoa, quando muitas vezes o que eu quero para mim é que as pessoas peguem e levem comigo. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda porque eu falei aquilo que não deveria ter dito. E é essa a diferença da vida daquele que de fato busca e deseja e pretende viver uma vida piedosa diante de Deus, em que a língua também ela é também submissa ao Senhor. Tem alguns problemas que não cabe ao cristão, aquela questão do não levo desaforo para casa, sabe? Não tenho papas na língua, isso é meio delicado. Porque talvez pela nossa carnalidade, todos nós deveríamos dizer isso, né? Não tenho papas na língua, não tem limite, né? Mas quando o Espírito Santo vem morar aqui dentro, a história tem que mudar, não tem? Cada vez que eu dou a outra face, por exemplo, muitas vezes a gente, é por meio da nossa fala que a gente vai mostrar quando a gente está doando a outra face. Quando a nossa fala está trabalhada, ela está sendo regenerada pelo Espírito Santo de Deus.
É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E nessa levada pastoral de Tiago aqui, ele está dizendo, nessa primeira parte aqui, a importância de entender, olha, a língua ela está aí, ela faz diferença para todo o corpo. E o que a sua língua tem dito a respeito do seu relacionamento com Deus? É ela que vai dizer se há uma verdade de algo que você realmente busca na sua vida ou se é hipocrisia. É ela que vai que vai atestar, que vai dar o cartão de visitas, no sentido que você é uma água que nas mãos do Espírito está querendo ser cada vez mais pura, regenerada, trabalhada por Ele, ou se você é realmente uma água amarga, daquela camuflada, daquela maquiada, sabe? Eu quero deixar esse versículo aqui para o nosso encerramento, que diz assim: finalmente, irmãos, lá de Filipenses 4, um versículo que eu acho muito bonito. Na minha vida, dos versículos que eu gosto demais desse versículo. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto vamos colocar assim, pensem nessas coisas. Que à medida que o meu interior estiver visitado dessas coisas que são movidas pelo Espírito Santo, a minha fala vai sair na coerência disso de que está lá dentro de mim. Não é? A minha fala vai ser o produto de uma mente transformada, de um interior transformado nas mãos de Deus. E aí nós vamos caminhar em ser a fonte que o Senhor deseja que nós sejamos dia após dia. Mas precisa haver esse comprometimento. Assim como eu saio daqui, eu não quero que você saia daqui hoje indiferente a essas coisas. De entender que você tem uma língua aí na sua vida. Os surdos aqui são por meio dos sinais, é um pouco diferente, ok? Que equivale, né? Mas assim, você tem uma língua aí na sua vida e você precisa tomar cuidado com ela. Ela precisa estar na sua observação. Ela precisa estar sobre os cuidados de Deus. Você precisa entender que ela vai indicar o tempo todo o que está aí dentro de você. E você deve se preocupar com ela, não porque eventualmente você pode falar alguma coisa que possa colar mal às pessoas, mas porque você deve agradar a Deus com aquilo que você diz, o tempo todo. Seja na igreja, seja na porta da igreja, seja às vezes num contexto em que ninguém mais esteja presente, esteja só você lá. Mas não cabe você falar nada de inapropriado, porque no mínimo você estará na presença de Deus. E importa agradar a Deus. Nós precisamos disso, nós devemos buscar por isso. E eu quero orar com você nessa noite aqui, por isso. Pela minha vida, pela sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós queremos orar ao Senhor agora, pedir ao Senhor que o Senhor visite as nossas vidas e que o Senhor nos ajude a estarmos em total consciência disso. Que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e a parte de qualquer pessoa, de qualquer um que a gente conviva, que na verdade por causa do Senhor, por causa do nosso comprometimento com o Senhor, por causa da nossa, do nosso interesse, do nosso querer, que nem a gente cantou aqui, por causa do nosso querer de te agradar, de te servir, de fazer a tua vontade. Por causa disso, a gente venha se atentar àquilo que está no interior do nosso coração e que sai por meio das nossas palavras. Só sai, Pai, da nossa boca aquilo que de fato vive, acontece e está em pauta lá no nosso coração, no nosso interior. E, meu Deus, eu quero clamar aqui para que cada um de nós, a gente venha se atentar disso, que a gente venha prestar atenção e entender que o que eu falo não é simplesmente palavras ao vento, coisas sem importância ou coisas que têm alguma importância, mas não é algo do qual eu devo assurtar. Mas, Senhor, que a gente venha compreender, à luz do que nós lemos aqui, do que nós observamos hoje, a gente vem entender, Pai, que sim, por meio, Pai, daquilo que sai da nossa boca, isso contamina toda a nossa vida, aqueles com quem nós convivemos, aqueles com quem nós estamos. E assim a gente vem a se preocupar não somente de falar aquilo propriamente que é bom, que é puro, que é agradável, que é de boa fama, que é excelente, que é maravilhoso,
Mas que antes de tudo, ó Pai, a gente venha sim se ocupar do nosso falar, porque a gente também está se ocupando do nosso interior. E o nosso interior esteja totalmente colocado diante de Ti, porque a gente quer agradar o Senhor, porque a gente quer Te honrar com a nossa vida, porque a gente quer, Senhor Deus, se representar e ser Jesus onde quer que a gente esteja, ó Pai. Que a gente não venha ser negligente, que a gente não venha ser omisso, que a gente não venha ser ignorante e displicente, ó Pai, com relação a essas coisas que nós lemos aqui na Tua Palavra, que é franca, que é clara, que é objetiva, que é direta, Pai. Mas que a gente venha olhar para a gente e entender, sim, eu tenho aqui dentro de mim, na minha vida, no meu corpo, eu tenho essa língua e eu preciso cuidar dela, meu Deus. Eu preciso entender que assim como todo o restante do corpo, essa língua precisa glorificar o Senhor em tudo aquilo que ela professar e dizer, meu Deus. Que a gente de fato venha se comprometer com isso, que a gente venha se observar, ó Pai, que a gente venha dar esse pleno governo do Espírito sobre a nossa vida, ó Pai. Para que de fato, Pai, em tudo, a gente venha prestar atenção, Pai, nas coisas que a gente tem dito, que a gente tem falado e que não tem a ver com aquilo que o Senhor falaria, com aquilo que Jesus falaria, meu Deus. Que a gente venha se colocar em crítica, assim, que a gente venha querer a mudança, Pai, querer uma fala cada dia mais pura, mais regenerada, mais que represente por completo o Senhor, ó Pai. Que as nossas falas, elas não sejam hipócritas, meu Deus, que elas não sejam falas vazias, que elas não sejam falas de aparência, também falas de um exterior, falas somente da boca para fora, mas que por meio daquilo que a gente fala e que a gente entende o valor dessas palavras, que cada vez mais a gente vem enxergar essa coerência daquilo que eu tenho vivido, buscado, ansiado lá no interior, no íntimo do meu coração, e venha ver isso sendo materializado em palavras que realmente estão preocupadas e priorizadas com o Senhor, Pai. Senhor, cada um que está aqui nessa noite precisa disso. Cada um precisa aqui disso. Precisamos do Teu Espírito para as nossas vidas, guiando a nossa fala, a nossa conduta, o nosso interior, para que de fato, ó Pai, a gente Te adore, a gente glorifique em todos os dias da nossa vida. Nos ajude nisso, ó Pai, que a gente venha se quebrantar nisso, ó Pai. Que nenhum irmão aqui nessa noite, ó Pai, a começar em mim, venha se achar bom o suficiente em pensar, em arriscar de que isso aqui é uma área resolvida na vida dele, ó Pai. Mas que cada qual venha entender no tudo mais que as nossas falas devem ser trabalhadas por meio de um interior regenerado também, ó Pai. O interior submisso, o interior cativo, o interior colocado nas Suas mãos, Senhor Deus. Que a gente venha estar em consciência disso para que as nossas vidas produzam a Tua vontade, ó Pai. Que a gente venha ser comprometido com isso, ó Pai. Que isso venha a ser uma causa nossa, porque antes de tudo é uma causa Tua e a gente não abre mão, a gente não negocia disso, meu Deus. Eu assim coloco isso em oração. Eu assim peço por isso para a minha vida e para cada um que aqui está nessa noite. Que a gente venha quebrantar os nossos corações e deixar o Senhor refazê-lo, Pai, e em cada dia a nossa fala, o nosso falar, a nossa língua venha a ser totalmente consagrada ao Senhor em tudo aquilo que ela disser. Nós assim oramos e pedimos humildemente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.